Pode ir? Por favor. Boa noite, professor Tite. O senhor vai testar, formações diferentes, variações diferentes. Eu estava observando aqui, desde que você assumiu nas eliminatórias, você não teve tempo para fazer algo novo, para testar algo diferente, até porque você assumiu a seleção numa situação emergencial. Você vai aproveitar, por exemplo, essa sequência de jogos contra a Argentina, contra a Austrália, para tentar buscar algo novo dentro dessa variação tática? Porque até o Bielsa, dentro da palestra dele no Rio de Janeiro, na CBF, ele falou do esquema utilizado por você nas eliminatórias, esse sistema que acabou resgatando o Brasil e carimbando o Brasil para a Copa do Mundo do ano que vem na Rússia. Boa noite. O primeiro aspecto que eu levo em consideração, ele é oportunizar os atletas que estão entrando, de ter uma harmonia de equipe, de ter um entrosamento de equipe, é uma pergunta que vocês fizeram anteriormente, para que essa coordenação de movimentos e essa confiança ela se dê. Antes o jogar sem pensar, antes a rotina do lugar, e depois em termos ofensivos, tu começar a estabelecer, sim, algumas variações, ou elas são de movimentos, ou elas são de lado de atletas, ou elas são de características individuais, e eventualmente de uma mudança de sistema, sim. Caetano, por favor. Tite, boa noite. Brasil e Argentina nunca é amistoso, né, meu amigo? Não, não é pela grandeza, pelo clássico que tem. E eu digo assim, a gente só rivaliza quem a gente admira. Eu nunca vi dois rivais que não admiram, que não reconhecem o poderio de cada equipe. Então nós rivalizamos porque sabe da dimensão da Argentina e eles sabem da dimensão do Brasil, né? E quando a gente tem esse senso de equipe a que vocês se referiam, ele é uma característica marcante. Ele é uma equipe que tem que saber jogar com o Neymar, com o Dani Alves, ou sem Neymar, sem Dani Alves, sem Marcelo, sem... Esse é uma forma, né, de valorizar e de deixar todos os atletas em alto nível, competindo em alto nível. Você eleva a qualidade técnica da equipe. E é o que eu procuro muito, né, e que eu uso, por vezes, as respostas nas entrevistas coletivas, justamente para fomentar entre eles essa competição leal. Digo, não adianta vocês mentirem e dizer que não estão competindo. Estão competindo pela titularidade? Sim. Estão competindo por uma convocação na seleção brasileira? Sim. É o real. Façam isso com lealdade, mas façam. Marcelo. Tudo bem, Tite? Boa noite aqui atrás. Claro que você acabou citando o Neymar. Se fala muito de Neymar dependência, de Messi dependência em clubes e em seleções, né? Na seleção não se fala tanto nos últimos meses. E claro que um treinador em sã consciência também não vai deixar Neymar de fora de uma partida. Não poder contar com ele em uma situação como essa pode ser bom coletivamente, para que, emergencialmente, como foi na última semifinal de Copa do Mundo, caso não conte com ele, a seleção está habituada a jogar sem seu principal jogador? Eu digo assim que a gente, um dos aspectos que o técnico tem que ter, é preparar-se para diferentes situações. Ela teve um cunho, a não convocação, ela teve um cunho, juntamente com os outros atletas, desse período europeu de estagnar, e alguns atletas que vinham jogando mais, enfim, tudo aquilo que vocês foram colocar. Senão eu estaria aqui. Mas, paralelamente a isso, sim, é tu ter condições da equipe estar preparada para diferentes situações que elas possam acontecer. Ela é de uma lesão, ela é do cartão, ela é de um momento que possa ter. E aí, sim, compete ao técnico preparar a equipe toda para essas situações, no caso agora. Raíssa, por favor. Tite, boa noite. De alguma forma, você vê o Sampaoli numa situação parecida com a situação que você assumiu a seleção brasileira? E como é que você espera a Argentina do Sampaoli para esse jogo? Tenho conversado com jornalistas argentinos, eles dizem, em pouco tempo que eles podem assistir, muita intensidade. O Sampaoli pede muita intensidade aos jogadores. Sem bola, a intensidade, com bola, a qualidade do passe, a aproximação, a variação tática, que são as características que ele tem demonstrado nos grandes trabalhos que ele tem feito, né?
tanto ele sabe das minhas características, a gente sabe também das características das equipes, a última do Sevilha, ou da seleção chilena, enfim, dos trabalhos por ele realizados e pela competência que tem. Mas eu digo, fundamentalmente, é trazer aquilo da nossa equipe, desses atletas que estão entrando, esse nível de confiança, né, essa coordenação de movimentos, porque são 9 jogos e talvez a mesma equipe tenha se repetido, se não 6. Então, estabelecer uma rotina. Tu só consegue ter criatividade se tu tem uma rotina básica, se tu tem uma coordenação de movimentos. Coordenação é pré-requisito para a criatividade. E estágios ofensivos também. Então, tem sim, por parte das duas equipes, uma marca, um pensar parecido futebol. Quando estava fazendo a pergunta, estava me remetendo, pensei, sim. Primeiro, um profissional, ele foi muito corajoso, porque é um momento difícil. Ele tem a dificuldade de ser 4 jogos só, eu tinha 12. Né? Ele está numa posição, numa 5ª posição, eu não sei a diferença, que ainda lhe permite, na pior das situações... Particularmente, acredito que a Argentina ela vai passar pela qualidade que tem, pelos profissionais que tem. Iria ser com o Bausa e vai ser com o São Paulo e pela qualidade que tem. Eu vejo dessa forma e não estou sendo simpático em relação a isso, não. Estou falando daquilo que eu sinto. Mas elas têm um grau de semelhança, assim, de dificuldade, de pouco tempo, de margem de erro pequena. Ele ganha com 2 amistosos, eu não tinha amistoso nenhum para trabalhar. Né? Mas elas são bastante parecidas. Ô, Tite, a gente está há 1 ano da Copa do Mundo e nas últimas 2 edições de mundiais, o Brasil, 1 ano antes, vivia uma euforia grande, ganhava as Copas das Confederações, para de 2010 também se classificou em primeiro lugar nas eliminatórias e na Copa do Mundo não confirmou aquele padrão de jogo que mostrou previamente. Eu queria que você falasse em termos de planejamento, olhando para frente, para esse 1 ano que falta, se o número de jogos que vem pela frente, as vezes que a seleção vai estar em ação, tudo isso é satisfatório para não garantir, mas pelo menos te colocar num caminho de mais segurança em relação a chegar à Copa do Mundo, com esse padrão que a gente está vivendo hoje? Esse é o meu desafio. Esse é o desafio da comissão técnica, esse é o desafio dos atletas, consolidar e crescer. Eu digo assim que eu não sei o quanto essa equipe pode crescer, mas eu tenho que estar dando o combustível, eu tenho que estar dando o treinamento, eu tenho que estar incentivando, eu tenho que ter a criatividade. Os atletas nos seus clubes têm que estar em alto nível para que se consolide esse estágio que se possa crescer. E fazer, eu gostaria de ter a Copa das Confederações, gostaria. Porque quanto mais tempo eu me permitir estar com a seleção, tanto melhor. Mas vai ser desafiador. Curto espaço, ou agora com algum espaço, para confirmar esse desempenho. Aliás, não é lá no Mundial, é amanhã. É hoje no treinamento. Foi ontem no treinamento anterior. Essa construção, isso é uma construção. É o atleta vir aqui com a naturalidade de um grande desempenho amanhã. E se observares, e a pergunta foi tua, em termos de coordenação de movimentos, e associado ao que o Thiago falou, a linha defensiva, toda ela que fazia trabalhos táticos, em outros momentos iniciava, Marquinhos, Miranda, Dani e Marcelo, porém nós estávamos, tal qual hoje, fazendo o trabalho tático da equipe que não iniciava, ou o trabalho de enfrentamento da equipe que não iniciava, justamente para estabelecer um padrão. Porque criação ela só vem pós-padrão. Vitor. Tite, boa noite. Queria pedir permissão só para voltar a falar do Sampaoli. Hoje pela manhã ele te elogiou bastante, né? Falou que a seleção brasileira até parece um pouco o Corinthians, que foi campeão mundial. E queria saber de você o quão é difícil ele iniciar essa caminhada pegando um Brasil embalado, né? Porque em 2006 a Argentina também estreou o Alf Basile e perdeu de 3-0 no amistoso, e a caminhada do Alf Basile não foi com sucesso, porque ele, não por essa derrota, mas ele iniciou perdendo de 3-0. Queria saber o quão difícil é iniciar enfrentando um Brasil.
Eu não consigo dimensionar o outro lado e seguramente nós conseguimos atingir um nível profissional, é do Sampaoli, sou eu, é dos outros técnicos que aqui passaram e tal, do nível alto de exigência, de conhecimento e dos desafios que acabam acontecendo. Não sei o quanto possa ser benéfico, não sei. Eu sei que etapas passadas aconteceram, mas estabelecer relação de etapa passada do Alfio Basile ou minha em relação a algo assim, ele fica muito aéreo, fica muito sem consistência maior. O que nós temos de real é um grande clássico, com ideias de futebol parecidas, não iguais, mas parecidas. E talvez aí para a Austrália um grande espetáculo. Seu Osíris, por favor. Professor Tite, o Paraná lhe abraça, deseja sucesso para o senhor. Estou com a cabeça quente, né? É um jogo Obrigado. de dois extremos. O argentino precisa ganhar. Se não ganhar, a situação fica complicada em termos de respeitabilidade do público para com eles. A outra extrema, o senhor com todo o seu grupo. Perguntaria, estamos também preparados para um possível insucesso ou não? Precisamos também jogar bem e ter resultado para que a autoestima se consolide, para que a equipe possa consolidar. Sabendo da dificuldade do outro lado, mas sabendo que esse é o primeiro propósito. E eu digo assim, por mais falar-se do resultado, mas falar de desempenho antes. Falar de jogar bem antes. Falar de consistência, falar de competitividade leal, falar de criatividade, falar de ofensividade, falar de finalização, falar de gol, falar de grande espetáculo, falar de grande jogo. Isso. A última, Losete, por favor. Boa noite, Tite. Em cima de algumas coisas que foram faladas e vistas, né, nos trechos de treino de ontem e hoje que a gente viu, o posicionamento dos lados do William e do Coutinho, a mim, pelo menos, surpreendeu um pouquinho. Eu esperava o Coutinho na esquerda e o William na direita. Hoje o Sampaoli disse que a escalação do mercado atrás, na direita ou na esquerda, também depende de quem vai jogar por aquele setor. E você agora há pouco falou em variação de lado, em uma das variações que você pode fazer é lado do jogador. O William e o Coutinho talvez sejam as chaves ou os trunfos para que vocês, nesse jogo de xadrez e que vão jogar amanhã, possa surpreender a Argentina? Estabelecer rotina do lugar, estabelecer um jogar sem pensar, né? Uma mecânica, aí tu usa o adjetivo que quiser, e com alternativas. Sim, os dois jogam dos dois lados, aí tu pode ter a flutuação maior de um lado ou outro, ou mais agudo de um lado ou de outro. Qual é que foi a ideia? Mantém-se o setor e a coordenação com o Coutinho da direita que vem executando, mas pode mudar? Pode. Pode mudar de lado, como tem acontecido Renato e Paulinho, e essa é uma das variações que vocês têm colocado? Pode. Pode. A gente tem começa a construir esses movimentos para que possam eles estar em situações de posicionamentos diferentes em função do próprio jogo e da própria disposição da equipe da Argentina? Pode. Ok, gente, muito obrigado. Até amanhã. Bom trabalho. Boa noite. Boa noite. Bom trabalho.